O título da nossa live de hoje é A Boca Fala do que está cheio o coração. A gente vai ler um texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. E são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então preste bastante atenção no que o Senhor vai falar, que Jesus Cristo ele estava ali ensinando os seus discípulos e logo depois dele expulsar um demônio que deixava uma pessoa cega e muda, e quando Jesus expulsa aquele demônio, aquela pessoa, aquele homem, ele foi curado e ele volta a falar, volta a ver. E aí os fariseus falam que Jesus tinha expulsado esse demônio por Beelzebu, como se Jesus estivesse possuído também. E aí nós vamos ler aqui o que Jesus fala depois e a gente vai entender um pouco sobre palavras e o porquê que as nossas palavras denunciam aquilo que está dentro de nós. Mateus capítulo 12, verso 33, já quero te convidar a encaminhar esse vídeo para alguém, deixar um comentário, deixar uma curtida, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra. Mateus 12 e 33, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, o título e o trecho que eu quero destacar está no versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus Cristo ele está falando aqui que uma árvore boa, ela tem o fruto bom, enquanto que uma árvore má, ela tem um fruto mau. E aí ele fala, tornem a árvore boa. Ou seja, se você está declarando ou proferindo coisas ruins, destruição, miséria, tudo que é destrutível, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa melhorar o seu coração para que você fale coisas boas. Quando eu vejo esse texto aqui, da árvore boa e do tesouro, né? O verso 35 diz que a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Você já viu, tem pessoas que todo assunto que você vai conversar com ela, você está falando ali uma coisa aleatória e ela consegue linkar esse assunto com alguma passagem bíblica e ela sempre vai levar o assunto falando alguma coisa da Bíblia, alguma história da Bíblia. E é interessante que ela faz isso sem ela perceber, porque ela está cheia da palavra. Enquanto que existem pessoas que estão cheios de outras coisas e sempre vão levar para esse assunto. Tem pessoas que só falam de futebol e você fala, a pessoa sempre sabe falar, ela fala do time dela, fala dos jogadores, ela sabe de cor cada um dos jogadores, porque o coração dela está cheio disso. Não que isso seja certo ou errado, mas o coração dela está cheio disso. Tem pessoas que falam de política e elas entendem e elas estão cheias daquilo. Por quê? Por que a pessoa está cheia disso? Porque é isso que ela consome. É isso que ela acessa nas redes sociais, é isso que ela procura, é isso que ela lê, é isso que ela escuta. E ela está enchendo, e quando você vai falar com ela, é isso que ela consegue falar, porque é disso que ela está cheia. Então, se você tem uma comunicação ruim, ou se você está falando coisas que você não queria falar, você tem que cuidar daquilo que você está se alimentando. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, ele se alimenta de coisas que entram no nosso ouvido, que entram nos nossos olhos
E aí é por isso que nós declaramos ou falamos a coisas que nós não deveríamos falar, ou é por isso que nós falamos aquilo que nós queríamos falar. Amém? E aí eu quero te convidar também, depois nós vamos voltar aqui, mas eu quero te convidar para abrir em Salmo. Tem um Salmo, capítulo 101, um salmo maravilhoso, Salmo de Davi. Deixa eu deixar aqui marcado para mim não perder. Salmo de Davi. E eu vou ler esse salmo e vou destacar alguns versículos dele e você vai entender que as pessoas que você anda, os sites que você acessa, as conversas que você tem, os lugares que você entra, isso tudo vai influenciar naquilo que você fala. E isso, consequentemente, vai influenciar na sua vida. E é por isso que hoje você vê muitos coaches falando sobre você mudar os seus ambientes. E isso já está na Bíblia desde muito tempo. Desde antes do Senhor Jesus Cristo. Salomão fala sobre isso em Provérbios. Davi fala sobre isso. E aí eu quero que você leia aqui comigo, acompanhe comigo e veja como que Deus é maravilhoso. Essas coisas que os coaches eles falam, dá certo. Por quê? Porque o princípio está na Bíblia. Se você cumprir o princípio, você vai ser abençoado. Salmo 101, verso 2 em diante, diz o seguinte: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Eu quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Ou seja, o salmista está falando assim, como que eu serei perfeito? Como que eu vou conseguir ser melhor? Como que eu vou melhorar os meus caminhos? Eu quero refletir nisso. E o versículo diz assim: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Versículo 3, olha o que diz esse versículo 3, e isso é muito importante, principalmente para você que está assistindo esse vídeo, porque você está recebendo ele através de um celular, através de uma televisão, através de um computador. E na época de Davi não tinha isso. Então, para você acessar conteúdos, era mais difícil. Mas hoje não. Hoje, com 2 toques, você tem acesso a todo tipo de conteúdo. Bom e ruim. Você pode entrar no YouTube e pesquisar sobre uma mensagem, uma palavra de Deus, igual a gente está fazendo aqui. Glória a Deus por isso, que você tem acesso. Mas o mesmo celular que você acessa mensagens bíblicas e você acessa também conteúdos para você melhorar na sua profissão, conteúdos bons que vão te edificar, o mesmo celular, se você não souber manusear, você vai acessar conteúdos impróprios. E aí o verso 3 diz o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Essa é uma decisão do salmista. Essa é uma decisão de Davi. Ele diz: eu não vou colocar coisa injusta diante dos meus olhos. E aí, se tem uma coisa que muitos homens hoje, principalmente servos de Deus, eles não conseguem dominar o celular e às vezes estão acessando pornografia pelo celular ou pela televisão. E aí, depois dele acessar isso, ele fica triste, ele fica abatido, ele fica angustiado, ele fica depressivo, porque ele não queria ter feito isso. O espírito dele não queria ter feito isso. Mas a carne dominou, porque ele não está cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então você está ali e você está rolando no seu celular, no seu feed, no Instagram, no TikTok, e aí passou um vídeo impróprio de pornografia ou de mulher, ou alguma coisa que você sabe que você não deveria ver. O Espírito Santo ele vai falar com você. E aí você tem você deve ter, se você está cheio do Espírito Santo, o controle de não assistir, de bloquear aquele tipo de conteúdo e de seguir a sua vida. Porque se você não conseguir controlar o celular, como você vai viver hoje? Se você não tem domínio do que você acessa, do que você coloca diante dos seus olhos, como que você vai viver hoje? Hoje tudo que nós fazemos é através de um celular. Toda pessoa, ela precisa de um celular hoje. Hoje nós realizamos pagamento com o celular. Hoje nós
falamos e nos comunicamos através do celular. Então o celular ele é uma ferramenta maravilhosa nas suas mãos. Mas se você não souber usar, ela pode destruir a sua vida. Hoje tem algumas coisas que, principalmente aquelas bets, que estão destruindo famílias, e isso tudo através de um celular. E a pessoa não tem controle, ela não sabe o que ela coloca diante do olho dela, e ela começa a acessar conteúdos que ela não deveria acessar. E atrás disso nós vemos o inimigo das nossas almas destruindo famílias, destruindo ministérios, destruindo pessoas, levando pessoas até mesmo até o suicídio, através de um celular. Então, o salmista, ele decidiu não colocar coisa injusta diante dos olhos dele. É por isso que tudo que você acessa, tudo que você coloca diante dos seus olhos, isso vai influenciar, porque você está alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito. Lá em Mateus capítulo 6, fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Vou ler aqui para você ver. Mateus capítulo 6 e versículo 22 diz assim, ó: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aqui não fala que o celular é a lâmpada do corpo. Aqui não fala que o computador é a lâmpada do corpo. Ele está falando que os seus olhos. Então, a decisão primária para você ficar livre da pornografia, ficar livre das bets, ficar livre daqueles conteúdos impróprios que você acessa, é você entender que os seus olhos são a lâmpada do corpo e você toma uma decisão. Eu não colocarei coisa impura diante dos meus olhos. Era o que o salmista estava falando. Davi não tinha TikTok. Davi não tinha Instagram. Davi, ele não tinha acesso a conteúdos pornográficos. Mas ele disse aqui, ó: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E no dia em que Davi deixou coisas injustas ou coisa impura entrar nos olhos dele, o que aconteceu? Ele caiu em pecado. Quando ele olha para Batseba, ele estava no lugar errado, na hora errada, ele não deveria estar ali. Se você ler a história, você vai ver que o rei, ele tinha que estar em batalha. O lugar dele era na batalha, mas ele estava lá no ocioso. Então, o que eu aprendo com essa queda de Davi? Que a ociosidade, ela vai te levar a fazer coisas que você não queria. Então, se você tem tendência, e todo homem tem tendência à pornografia, porque Satanás, ele sabe que você é atraído pelo que você vê. E se você é atraído pelo que você vê, ele vai colocar tudo aquilo para te destruir diante dos seus olhos. Ele sabia disso, quando ele levou Davi a cair. E aí, Davi, ele olha a mulher, ele está no lugar errado, na hora errada, ele não devia estar ali. Então, meu amigo, se você sabe que algumas situações te levam ao pecado, evite essas situações. Evite isso. Se você tem um tempo de ociosidade, você escolhe o que você faz com esse tempo. Você escolhe se você pega a Bíblia e vai ler. Você escolhe se você vai assistir um conteúdo para melhorar a sua profissão, para você aprender alguma coisa. Você escolhe se você vai assistir uma mensagem bíblica. É uma escolha sua. E você escolhe se você vai acessar pornografia. E você escolhe o que você vai colocar diante dos seus olhos. A responsabilidade é sua. E existem muitos homens que terceirizam a sua responsabilidade e colocam a culpa nas outras coisas, nas outras pessoas, mas não entendem que a culpa e a responsabilidade é sua. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você ainda tem mais responsabilidade ainda, porque o Espírito Santo, ele te dá domínio sobre isso. Isso é bíblico. Então Davi está falando aqui, ó: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu sei que o que eu coloco diante dos meus olhos vai me construir ou vai me destruir. E é por isso que eu sento de manhã, pego a minha Bíblia e vou ler a Bíblia. E vou colocar e me encher da palavra de Deus. Para quando eu chegar durante o meu dia e Satanás começar a chegar e colocar aquelas coisas impuras diante de mim, eu vou renegar, eu vou falar não. Por quê? Porque eu já estou cheio.
A importância de você acordar de manhã e ler a palavra de Deus é para que você esteja alimentado, é para que o seu espírito já esteja cheio. E durante o dia você não vai ter fome de coisas impuras. Entende? Se você pega essa xícara e enche ela de café, como que você vai colocar a água dela se ela está cheia de café? Primeiro você tem que tirar o café para colocar a água. Então, se você acordou, primeira hora do dia, você buscou a Deus, você orou, você leu a palavra, você já se encheu da presença de Deus, o seu dia ele vai ser muito melhor e vai ser muito mais fácil você falar não para coisas que destroem a sua alma. Amém? Deus, o Espírito Santo, ele direcionou hoje para a gente falar sobre coisas que nós colocamos diante dos olhos, mas eu quero pensar também de ambientes e de pessoas que estão ao seu lado e que te levam para longe da presença de Deus. E aí o versículo continua assim, ó, lá em Salmo, capítulo 101, verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Sabe aquela pessoa que desviou dos caminhos do Senhor? Ela não é companhia para você. Sabe que a Bíblia fala que a gente não deve nem sentar para comer com pessoas que são impuras, com pessoas que são filhos de Deus, mas que estão desviados. Ah, Moisés, mas como que eu vou fazer para me trazer essa pessoa? Você vai orar por ela, você vai interceder por ela, você vai aconselhar ela, mas você não vai sentar com ela, você não vai caminhar com ela, porque a probabilidade dela te afastar dos caminhos de Deus é muito maior do que você trazer ela para os caminhos de Deus. É por isso que um crente ele não deve entrar em jogo desigual. A Bíblia deixa claro isso, ela já fala, não faça isso. Não entre em jogo desigual. Não, mas a pessoa, eu gosto tanto dela, é uma pessoa tão boa, eu vou orar para Deus salvar ela. Meu amigo, você está indo contra princípios e quer que Deus te abençoe? Pode ser que lá na frente Deus vai, pela misericórdia dele, fazer com que a pessoa seja alcançada pela graça, mas as consequências, elas são muito grandes para você, para os seus filhos, para a sua família. Então o julgo desigual, ele é proibido pela Bíblia, ele não é aconselhado, ele é proibido. A Bíblia não diz assim, eu aconselho você não entrar em julgo desigual, não, ela diz, não entreis em julgo desigual. É um mandamento, é uma direção clara. Se você está em julgo desigual, você está em desobediência à Bíblia, e você vai ter consequências disso. Então, meu querido, se você ainda está em um namoro de julgo desigual, a Bíblia, ela diz para você largar essa pessoa e procurar uma pessoa que tem uma aliança com Deus. É o que a Bíblia diz, mas você é responsável pelas suas atitudes. E você é responsável pelas consequências que você terá. E ele está falando, detesto a conduta dos que desviam. Nada disso se pegará a mim. Está vendo o que o salmista está falando? Eu detesto a conduta. Sabe essas pessoas que agem de maneira errada? Eu detesto isso. Isso não vai se apegar a mim. Eu não vou deixar essa impureza se juntar a mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Olha o que o salmista está falando, é uma decisão dele. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Ao que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Eu creio que o salmista está falando consigo mesmo aqui. Eu quero que você fale consigo mesmo. Se você tem palavras contra o seu semelhante, deteste isso de você, tire isso de você, decida tirar isso de você. Versículo 7, para a gente falar um pouquinho sobre companhia. E diz o seguinte, não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Então, meu amigo, você precisa escolher quem você quer que anda com você. O que você coloca diante dos seus olhos. Quem você escuta. Porque isso vai influenciar naquilo que sai da sua boca. Isso vai influenciar naquilo que você vive. E se você está falando só dor, só tristeza, só angústia, tem pessoas que você chega diante dela e fala assim, ei, bom dia, como é que você está? Não estou bom não, sou. Nossa, estou com uma dor de cabeça. Nossa, eu estou com isso, estou com aquela. A pessoa só começa a falar destruição, doença. A Bíblia ela nos ensina a chamar à existência aquilo que não existe. E se você está vivendo uma situação difícil na sua vida,
O que Satanás mais quer é que você declare isso. Então você tem que aprender a declarar aquilo que você quer ver manifesto. Declare somente aquilo que você quer ver manifesto. Você está enfermo? Você está doente? Você está numa dificuldade? Não declare isso. Você só vai falar isso com o Senhor. Mas na hora de declarar, a pessoa fala assim: e aí, como é que você está? Eu estou bem. Eu sou curado. Eu sou liberto. E aí, aquela dificuldade que você está passando, não, ela não existe. E você começa a declarar e a chamar à existência aquilo que não existe. Amém? Nossa live já começou a ficar um pouquinho longa. Nós vamos encerrar por aqui, mas eu só quero citar um texto também que Jesus fala em Mateus capítulo 15, que o que contamina o homem é o que sai da boca. E depois nós vamos ter uma oportunidade de ler esse texto. Então, o que está destruindo a sua vida, o que está te contaminando, é o que sai da sua boca. Nós teríamos várias coisas aqui para falar sobre isso, mas o tempo não permite. Eu quero que você fique com isso na sua mente. Se você está declarando aquilo que você não queria, você precisa mudar aquilo que você está colocando no coração. Se você está olhando e acessando pornografia, você precisa tirar isso do seu coração. Você precisa tomar uma decisão firme e não colocar isso diante dos seus olhos. E você vai falar: eu sou liberto. Jesus Cristo me libertou. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui. Como nós queríamos ficar aqui mais tempo, Senhor, aprendendo da tua palavra que é tão maravilhosa. Pai, nós temos 24 horas por dia. E quantas vezes nós gastamos poucos minutos na tua presença, Senhor? Nos ajude a valorizar aquilo que realmente tem valor, a nos enchermos da tua palavra para que não haja espaço para contaminação, Senhor. Abençoa essa pessoa que está falando destruição, está falando miséria, está falando coisas ruins, para que ela possa se encher de coisas boas e a boca dela ela vai começar a pronunciar e a declarar coisas boas. Assim como Davi, ele declarava aquilo que ele queria ver manifesto. Ajude-nos a declarar aquilo que nós queremos ver manifesto. Ajude-nos a declarar que os nossos filhos são abençoados. Ajude-nos a declarar que o nosso casamento é abençoado. Ajude-nos a declarar que somos prósperos. Ajude-nos a declarar, Senhor. Ajude-nos a falar aquilo que o Senhor já nos viu. Nos dê, Senhor, visão para entendermos como o Senhor nos vê e para que nós nos tornemos aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, ó Pai. Abençoe essa pessoa, essa dificuldade que ela está passando. Derrame a tua graça, o teu amor, a tua unção sobre a vida dela, que ela possa sentir a presença do Senhor nesse momento, Espírito Santo. Visite a vida dessa pessoa, visite o lugar onde ela está, enche o lugar onde ela está com a tua glória, com a tua presença, renove a vida dela, dê força a ela. Em nome de Jesus. Amém.